belo discurso, mas é difícil. Mas aí, a gente vê um outro probleminha. Quem pode dizer para mim qual é a oração do Pai Nosso? Alguém se habilita? Pai Nosso? Pai Nosso? Alguém? Posso falar? Fala qual é a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, inteira? É. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Obrigado. Que coisa, né? Na oração do Pai Nosso a gente vê: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, nossos devedores. Ou perdoa as nossas ofensas, quem nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Opa! Então quer dizer que o perdão de Deus está condicionado ao meu perdão. Então, se em algum momento alguém faz alguma coisa terrível, como a polícia alemã fez com os judeus, Deus espera e, na verdade, exige que eu perdoe. Porque se eu não tenho capacidade de perdoar, eu não vou ser perdoado. E aí ele apresenta uma coisa muito interessante no livro, né? Ele fala assim: eu não sei se eu seria capaz de perdoar um delito tão grande cometido contra mim. Eu também não sei. Fico pensando, né? Assim, é difícil ter empatia real numa situação dessa, porque assim, eu não sei como é que eu reagiria. Mas a sugestão dele a gente pode começar a aprender a perdoar perdoando as pequenas coisas. Ao invés de eu ficar me perguntando, será que eu seria capaz de perdoar os crimes de guerra que aconteceram, poderia começar a tentar aprender a perdoar a palavra que eu não gostei de ouvir da pessoa que falou comigo na semana passada. Ou perdoar o gesto que alguém da minha família fez contra mim, que eu não gostei. A gente começa pequeno, porque a gente precisa aprender e exercitar esse negócio. Até porque eu preciso perdoar se eu quiser ser perdoado. E eu, voltando, só consigo perdoar se eu estiver plenamente alinhado à ideia de amar o meu próximo como a mim mesmo. Então aí a gente entra na próxima parte desse negócio, que é: o que seria exatamente amar o meu próximo? Como é que eu posso amar o meu próximo? Nick, você que está aí olhando com a cabeça tortinha, fala para mim, Nick, o que seria exatamente esse amor ao próximo? Ajudar alguém que precisa de ajuda. Isso seria amor ao próximo? Tá, faz sentido. Tia Marcela, o que você acha, tia Marcela? O que seria exatamente amar ao próximo? O que você acha que seria amar o meu próximo? Posso responder por ela? Pode, claro. Vocês dois são nossa carne. A gente está falando de orgulho, acho que deixar o orgulho de lado. Deixar o orgulho de lado seria amar ao próximo. Será que amar ao próximo é eu ter afeição por essa pessoa? O que você acha, Yasmin? Será que eu amar alguém significa necessariamente que eu vou ter afeição, carinho, até mesmo simpatia por alguém? Será? Não? O que você acha, Alicia? Amar ao próximo envolve eu ter carinho por essa pessoa? Ou ter carinho com o próximo? Não? Tem certeza? Eu tinha até você perguntar, não tenho mais. É uma coisa curiosa, né? Porque eu preciso amar os meus inimigos. Não preciso. Porque eu preciso perdoar os meus inimigos. Mas e se meu inimigo não se arrependeu? Porque o meu perdão não depende do arrependimento da pessoa. Depende de uma escolha minha. E se a pessoa vive falando mal de mim? Eu sei que ela vive falando mal de mim. E ela não gosta de mim. Eu preciso perdoar ela? Preciso. Eu preciso ter carinho, simpatia e afeição por essa pessoa? Não. Não preciso. Porque por mais que eu perdoe, eu preciso ficar perdoando ela diversas vezes, porque ela continua falando mal de mim, porque ela não mudou.
eu preciso perdoar ela. Não significa que eu vou ter, ô meu amigo, vem cá, me dá um abraço, me dá um beijo, porque aqui, ó, você é meu parceirão aqui do coração. Não. O amor ao próximo não necessariamente envolve essa simpatia. Não envolve eu olhar e falar, não tem problema que você falou mal de mim, difamou para a igreja inteira. Assim, não, isso não é amor. Não é esse tipo de amor que a gente está falando. Quando Deus me pede para amar o meu inimigo, a gente vai chegar lá. Por quê? Sabe por quê? Porque a gente pensa assim, essa pessoa é terrível. Ela é uma pilantra, safada, sem vergonha, miserável. Eu queria quebrar ela em 1000 pedacinhos. Porque ela não para de falar mal de mim, ou ela não para de criar problema para mim, ou ela não para de criar problema para o fulano. Nem é para mim, eu estou vendo acontecer. Como é que eu poderia amar uma pessoa desse jeito? Só que aí a gente entra num probleminha maior ainda. Como é que eu poderia me amar? Porque quem é que disse que eu sou uma pessoa boa? E eu me amo. Você também se ama. Até porque você está aqui, muito bem vestido. Se você sente frio, você vai lá e você se cobre. Se você está com fome, você vai lá e come alguma coisa. De preferência, uma coisa bem gostosa. Se você está com sede, você vai lá e você bebe água. De preferência, bem geladinha, bem fresquinha. A gente se ama. A gente cuida de nós mesmos. Mas a gente é uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa? Não sou. Porque se fosse olhar para os meus instintos naturais, eu ia falar assim, eu quero esmagar essa pessoa que está cometendo esses delitos contra a minha pessoa. Quero quebrar, esmiuçar a cabeça dela em 1000 pedacinhos. Porque como ela ousa fazer isso contra mim? É isso que passa aqui no fundinho do coração. A gente não fala nada, a gente não faz nada, mas que pessoa terrível, Israel. Você é assim, você quer bater nas pessoas. Eu me amo? Amo. Como é que eu posso me amar se eu sou uma pessoa tão terrível? Como é que eu posso amar o meu próximo se ele é uma pessoa tão terrível? E aí ele fala, a gente precisa odiar o pecado. Sim, porque a gente não pode ser condescendente e falar assim, não, tudo bem. Não. Mas eu preciso odiar o pecado. Odiar o que a pessoa fez. Odiar o que eu faço. Ou o que eu tenho a tendência a fazer. Não a pessoa, não a mim mesmo. É como Davi. Tá lá Davi, tocando lá a harpinha dele lá para Saul, porque Saul está atribulado. Aí Saul vai lá, pega uma lança e tenta matar Davi. E Saul começa a perseguir Davi como se fosse um cachorro. Assim, vou matar esse cara, porque ele é o rei que Deus escolheu no meu lugar. Quem ele pensa que é para ser o rei? Eu sou o rei. E Davi foge. Davi vai ficar na beira de Saul e fala assim, não. Ele tentou me matar, mas tá tudo bem. Não, claro que não, Davi foge. Davi não deixa. Davi não trata Saul como se fosse o amiguinho dele. Mas nas 2 vezes que Davi teve a chance de matar Saul, ele mostra respeito e cuidado. Ele vai lá, corta o manto de Saul e não faz mais nada. Fala assim, a sua vida estava nas minhas mãos e eu não atentei contra você. Detesto o que você está fazendo, mas eu espero que você mude e que você pare de me perseguir. Aí você fala assim, não pode deixar, eu vou parar de perseguir você. Aí 2 semanas depois está Saul de novo perseguindo Davi. Na outra vez o Davi invade o arraial onde está Saul, passa por todo mundo, pega a lança e o cântaro de água de Saul. O outro cara fala assim, mata ele logo, vai, mata, só enfia aqui, ó, ninguém vai ver. Ele fala, não. Porque ele amava Saul.
detestava o que Saul estava fazendo, mas amava Saul, porque ele queria o bem de Saul. Tanto que quando Saul é morto pelos filisteus, Davi chora por isso. Chora por Saul e pela família de Saul. E vai lá, vamos lá buscar os corpos. O pessoal vai lá e busca o corpo de Saul e ele fala assim: vou jogar esse corpo aqui na vala e enterrar. Não. Ele dá um enterro digno para Saul, que perseguiu ele, um tempão. Quando estava diante da guerra entre os filisteus e Saul, Davi tinha que fazer uma escolha: luto pelos filisteus e contra Saul, ou eu luto por Saul, apesar de Saul estar em conflito? Não é Saul é meu inimigo, eu vou destruí-lo neste exato momento, porque eu posso destruí-lo nesse exato. Não. Ele ama, não aprova o que está fazendo, detesta, odeia, mas ainda assim quer bem. Então, como que eu posso amar o próximo? Da mesma forma como eu me amo, como Davi amava Saul. Não tenho necessariamente simpatia, não tenho necessariamente parceria, mas eu quero o bem da pessoa. Assim, eu espero que essa pessoa melhore um dia. E eu não vou ficar por aí maldizendo ela, como se fosse minha inimiga mortal que merece ser morta, esmiuçada, quebrada em 1000 pedacinhos, porque está me enchendo a paciência. Apesar de ser o desejo lá do fundo do coração, mas isso aí é segredo que ninguém pode saber. E aí, eu pergunto para você, Gabi, amar é deixar de punir, uma vez que, tecnicamente, Davi está deixando de punir Saul. Amar é deixar de punir? Não. Por quê? Porque é o contrário. Que coisa curiosa. O que você acha, Clara? Amar é deixar de punir? Não. Porque o pai que ama o filho corrige. A punição, por vezes, é necessária. Diante de um pecado, haverá uma punição. Invariavelmente haverá uma punição. Mas o prazer em punir, o prazer em condenar, isso aqui não está permitido. Porque olhar e falar: eu vou me vingar dessa pessoa, porque é justo, porque ela está cometendo um pecado contra mim. Isso eu não tenho direito. Eu não tenho esse direito de ter prazer. O pai não pode ter prazer em descer a lenha no filho porque o filho cometeu um pecado terrível. É uma punição quase comum. Eu não queria fazer isso, mas eu preciso, porque o seu pecado carece de uma punição. Mas não faça isso com prazer. E aí eu pergunto agora para você, Tiago, o que é perdoar então? É meio que abrir mão, né? Tirar o seu ego para se entregar àquela pessoa e tirar, como se fosse punir, né? Que coisa. O que você acha, pai? O que é perdoar? Deixar de cobrar da pessoa o ato que ele fez. Interessante isso aí. Se você quiser guardar alguma coisa de hoje, lembra disso aqui, ó. Perdoar, essencialmente, é eu deixar de cobrar a justiça que me é devida. A pessoa cometeu algo terrível contra mim. É justo que eu exerça justiça. A pessoa foi lá, tinha um contrato assinado comigo de um serviço e ela não cumpriu a parte dela. Caso de justiça, porque ela não está cumprindo a parte do contrato que foi assinado. Perdoar seria eu falar: tá tudo bem,
não vou exercer meu direito de justiça. Que coisa irônica e curiosa, não? Porque não necessariamente amar é deixar de punir, mas por vezes o deixar de punir vai ser o perdoar. Eu vou deixar de exercer aquilo que me é direito. Eu vou perdoar a pessoa. Tá tudo bem. Eu vou deixar passar. Porque eu amo ela. Não aprovo o que ela fez. Mas eu não vou querer exercer a minha justiça. Porque a justiça, na verdade, nunca foi minha. Deus é justo. Ele aplica a justiça. Dele é a vingança. Eu não posso tomar esse poder nas minhas mãos. Não posso. E aí Deus vira para mim e fala assim: perdoa. Não peça seus direitos de justiça. Deixa que eu resolvo. E aí a gente entra no grande dilema de hoje. E porque faz todo sentido, na verdade, esse capítulo está ligado com o próximo capítulo. Porque eu jamais poderei deixar de exigir meu direito de justiça se eu tenho orgulho. Eu jamais perdoarei se eu olho para a pessoa e falo assim: perdoar? Por aquilo que ele fez contra mim? Nunca. Eu não perdoo. Não aceito o que essa pessoa fez. Eu quero justiça por aquilo que essa pessoa fez contra mim. Não aceitarei o perdão. Não vou perdoar. É o que minha tia fez. Ela teve diversas oportunidades de perdoar a minha avó. A minha avó estava arrependida? Não necessariamente, não claramente. Minha avó nunca pediu perdão para ela, mas ela teve a oportunidade de perdoar várias vezes. E o que é que ela fazia? Eu não vou perdoar. Ela não dizia, mas o silêncio dela estava gritando: não perdoo. Por aquilo que você fez quando eu era uma criança? Não. Por não desejar que eu tivesse nascido? Não. Não perdoo. Ela está com fogo na mão, a mão dela está pegando fogo, está necrosando, ela está ficando doida da cabeça, mas ela vira e fala: não largo. E aí a gente tem um problema. Porque se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado. Se eu não tenho a disponibilidade de abrir mão do meu direito de justiça, por que é que Deus vai abrir mão do direito de justiça dele contra mim? Que inclusive é muito mais justo do que a minha própria justiça. Que dilema, não? Mas aí a gente vai para o próximo capítulo, que é o orgulho. E o orgulho é uma coisa curiosa, né? Cara, coisa complicada. Ele fala que o orgulho é o pior dos pecados. Como diria meu professor Hilário, o pior dos pecados. Sabe por que ele é o pior dos pecados? Porque, essencialmente, ele é um estado de mente e coração que, por natureza, está contrário a Deus. Deus detesta o orgulho. E não só Deus, todo mundo detesta o orgulho. O orgulho é um dos pecados mais competitivos que existe, por essência. Porque ele não admite que não haja ninguém no nível dele. Você pode olhar para uma pessoa que gosta de beber.
pecado dela é, sei lá, bebedeira. Ela vai ter lá o grupinho dela que bebe, e eles descem assim, tornam o copo junto. Mas eles são uma irmandade lá, eles estão bebendo junto. Estão lá bebendo, se embriagando, festejando, mas eles estão juntos. E tá tudo bem. A gente é viciado em jogo. Aí a gente vai lá, a gente acha alguém e a gente joga junto, porque jogar junto é mais legal. É uma comunidade, não tem competição. E mesmo que haja uma competição, tipo, tá lá o Nick e o meu pai ali jogando ali, loucamente. Ele fala assim, Nick vai perder de 4-0. No fim do dia, tá todo mundo assim, bate, dá um abraço, fala assim, pô, bom demais jogar hoje, hein? Fala assim, na próxima vida eu te pego, assim. E vai lá e é assim mesmo, é gato e rato e vai que vai. Mas a amizade, o orgulho, não tolera isso. Porque ele olha, quanto mais orgulhosa a pessoa é, mais repulsa ela tem pelo orgulho nos outros. Porque ninguém gosta de um orgulhoso. Ninguém gosta de alguém que fala assim, eu sou melhor do que você, e eu sou melhor do que você, porque eu sou melhor do que você. Ninguém tolera um orgulhoso. O maior orgulhoso vai olhar para o cara e vai falar assim, ele ousa ser melhor do que eu? Não tolerarei. Orgulho é competitivo. Ele está fazendo isso aqui melhor do que eu faço? Não. Eu não vou deixar. Impossível. Porque, essencialmente, o orgulho se baseia na comparação. Ele olha e fala assim, eu sou o melhor. Eu faço melhor. E eu não tolero ninguém que ouse dizer que eu não faço melhor, ou que eu sou o melhor. E é curioso, porque o orgulho é perigosíssimo. Porque a gente não percebe que a gente está se tornando orgulhoso. É interessantíssimo, porque ele fala assim, ele pode até fazer com que você controle outros pecados. Você acredita? Porque você chega na igreja, aí você olha e fala assim, poxa vida, preciso orar mais e ler mais a Bíblia. E aí eu começo a orar mais e ler mais a Bíblia, e eu controlo o meu tempo de tela no telefone, porque o fulano usa celular apenas 2 horas por dia, e ele ora 1 hora por dia, e ele lê a Bíblia todos os dias. Ele não pode ser mais crente do que eu. Eu serei o melhor. Será que isso acontecia só no tempo de Jesus com os fariseus? Assim? Não. Porque o orgulho gera a sede pelo poder. Eu quero ter o poder, ou da melhor roupa, e sei lá, de qualquer outra coisa. Porque o orgulho não fala, eu quero ter o carro do ano. Ou eu quero ter um bom carro. Ou eu quero ter um bom tênis. Ou eu quero ter uma boa roupa. Ele vai virar e falar, eu quero ter o melhor carro, o melhor tênis, a melhor roupa. E aí não tem espaço para amizade. Não tem. Simplesmente não tem. E é um problema, porque é um estado que está oposto a Deus. É um estado que é oposto ao que Deus diz para a gente fazer, que é ser humilde. E o orgulho impede que a gente conheça a Deus. Ele cega, não dá para ver. O C.S. Lewis falou uma coisa interessante. Porque se eu estou preocupado demais em ficar olhando de cima para baixo, assim, seus inferiores, eu não consigo olhar para cima. Os fariseus controlavam todos os vícios deles. Eles eram crentes de verdade, com seus largos filactérios, sabiam a Bíblia toda de cor. Crente. Dominaram todos os seus instintos.
todas as suas vontades. E para quê? Era a Deus que eles estavam adorando? Que Deus eles estavam adorando? Não dá. Não dá para ser orgulhoso e conhecer a Deus. De verdade não dá. E o que o diabo mais quer, ele até fala no livro, é que você controle todos os vícios. Isso mesmo, controle tudo. Seja perfeito. E se ache melhor do que todos os outros. E aí, não adianta nada. O que adiantava a ortodoxia dos fariseus? De nada. Eles estavam para o inferno mais ainda do que a prostituta, que era toda errada. E é terrível. Porque Jesus até fala, façam o que eles estão falando para vocês fazerem. Porque eles não estão errados. Não façam como eles. Não tenha orgulho. Pior que é, cara. Porque todo mundo é orgulhoso em certo nível. Todo mundo. Mas olha só. Vamos lá em Jó 29. Porque a gente lê a história de Jó. Aí, eu falo isso toda vez que eu falo de Jó. Mas olha só. Jó é interessantíssimo. Porque a gente vê em Jó. A gente lê os primeiros 2 capítulos. Aí tá lá Deus falando muito bem de Jó. E a gente olha e fala assim, pô, mas Jó é esse homem maravilhoso, esse homem, muito homem, que é um homem de Deus, que se desvia do mal, e Deus se gaba de Jó para Satanás. Deus está se gabando de Jó para Satanás. Que loucura é essa, meu Deus? E aí a gente chega aqui em Jó 29. E Jó 29 mostra por que é que Deus, na verdade, deixou tudo o que aconteceu com Jó acontecer. Porque a gente vê um grande discurso, uma grande discussão sobre Jó ter pecado, Jó ter feito não sei o que, os amigos de Jó tacando pedra em Jó e etc. E aqui, em Jó 29, a gente vê o final da conversa. É a defesa final de Jó. Jó 29, você vai ver nesse capítulo, é o capítulo possivelmente que tem mais eu, meu e minha na Bíblia inteira. Acompanha. Jó continuou sua fala dizendo, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus pés em leite, da rocha me corriam rios de azeite. Quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça, os moços me viam, se retiravam. Os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam suas palavras, punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia, a língua deles se apegava ao céu da boca. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que pediam ajuda. E também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim. Quando eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão. Ela me servia de roupa. Minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego, os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Eu dizia, vou morrer no meu ninho, multiplicarei os meus dias como a areia.
As minhas raízes se estenderão até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho, guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva. Abriam a boca para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam. A luz do meu rosto, eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles e assentava-me como chefe. Vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. Eu, meu, minha, comigo, eu. Já fazia tudo que ele fazia. Mas lá no fundinho, é isso que está no coração dele. Eu. E aí, olha lá no capítulo 30. Agora sou canção de deboche dessa gente. Sirvo de provérbio no meio deles. Agora eles estão zombando de mim. Como eles ousam zombar de mim. Orgulho. Que coisa, né? E é por isso que quando a gente vai lá em Jó 42, se quiser abrir, pode abrir. A gente vê lá no verso 4, ou verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, e agora os meus olhos te veem. Israel, mas Deus se gaba de Jó no começo do livro, como assim? Não dá para conhecer a Deus se tem orgulho. Não dá. Por isso que Jó fala que ele não conhecia. Que ele conhecia de ouvir falar. Porque lá no fundo, é isso aqui que está no coração de Jó. Que B.O. Porque será mesmo que eu olho para mim e falo, eu não sou orgulhoso não. Será? Eu não sou orgulhoso até alguém pisar no meu pé. Porque se alguém pisar no meu pé, ele vai se ver comigo. Não ouse. Será que eu não sou orgulhoso? Será que você não é orgulhoso? Cuidado, porque não dá para conhecer a Deus se houver orgulho. Lembrando que ele faz essa clara distinção no livro. Você querer elogios por um bom trabalho não é necessariamente orgulho. Eu querer fazer um bom trabalho. Fiz uma boa apresentação de slides. Porque eu quero que a professora olhe e fale assim, pô, muito bom. Isso não é orgulho. Porque eu quero impressionar uma pessoa. É como eu quero ser um servo bom e fiel, porque eu quero ouvir no final da minha vida, muito bem, servo bom e fiel. Porque eu quero a aprovação de Deus. Porque eu fiz. Não tem problema você querer elogios, mas fazer dos elogios a coisa que você mais quer na vida, aí também não pode. Ele fala que uma pessoa vaidosa é melhor do que uma pessoa puramente orgulhosa, porque a pessoa vaidosa, ela tá lá se vestindo bem e tudo mais, porque ela quer ser elogiada por todas as pessoas que estão perto dela. Mas aí é um problema mais de insegurança dela, porque ela quer a aprovação dos outros, do que o que a gente vê hoje. Ela fala assim, você não precisa da aprovação dos outros.
Eu não ligo porque as pessoas vão dizer sobre mim, porque eu sou bom demais para precisar da sua aprovação, seu lixo de ser humano. Esse tipo de orgulho não pode. Agora você fala para mim, eu não dependo da sua aprovação porque Deus me aprova, aí é outra coisa. E é esse o sentimento que deveria estar. Não preciso da sua aprovação porque eu sei muito bem quem Deus diz que eu sou. E aí eu não coloco outra pessoa acima de Deus, porque eu quero que o Fernando aprove todas as coisas que eu fizer, porque eu preciso da aprovação do Fernando. É menos pior do que o orgulho em sua maior essência, de falar, eu não preciso da sua aprovação, Fernando, porque eu sou melhor do que você. Pior. Mas eu estou colocando o Fernando num lugar que não é devido, porque o lugar certo é, Deus deve dizer o que eu sou, quem eu sou. Se ele aprova, está tudo aprovado. E está tudo bem. Eu não preciso que o Fernando me aprove. Faz sentido? Orgulho também não é como falar, eu tenho orgulho do meu pai. Ou ele fala, eu tenho orgulho do meu filho. Esse orgulho de ter admiração por alguém, em certa medida, isso também não tem problema nenhum. Está tudo bem. Também eu estou colocando a minha admiração não em mim mesmo. Porque você olha e fala assim, eu sou admirável, maravilhoso. Isso não pode. Quando eu tiro o foco de mim, aí eu estou indo para o lugar certo. E ele também fala assim, será que Deus é orgulhoso? Porque ele não tolera o orgulhoso. Será que ele é orgulhoso? Aí ele fala assim, não. Porque na verdade Deus quer que você o conheça porque ele quer se doar. Porque ele é humilde. Ele vai se doar, se entregar. Foi o que ele fez. Ele poderia muito bem virar e falar assim, eu não vou olhar para essas criaturinhas que são pó. Mas ele olha para nós vermes. E ele cuida da gente, você acredita? Inacreditável. Não tem como perdoar se o meu coração estiver orgulhoso. Não tem. Não tem como conhecer a Deus se o meu coração estiver orgulhoso. E é curioso, né? Porque o orgulho se mostra de tantas formas. Eu fiquei pensando, né? É quase que, se eu olho e falo assim, se eu não oro, porque, vamos lá, né? Pensa comigo. Eu preciso de Deus? Preciso. Então eu preciso me relacionar com Ele. Então eu preciso orar e buscá-lo. Se eu não oro e não busco conhecê-lo, será que eu estou dizendo essencialmente que eu não preciso com as minhas ações, por mais que eu diga que eu precise com a minha boca? Porque se eu não faço questão de perguntar para Deus o que Ele quer, eu estou virando então falando com as minhas ações que eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou resolver. Eu consigo resolver sozinho. Opa, me sou orgulhoso. Então, se a minha vida não está plenamente entregue a Ele, que ato de orgulho terrível. Terrível. Porque eu acho que eu consigo viver sem Ele. Porque por mais que eu diga que não, a minha vida diz que sim. Porque eu vivo como se não existisse. Só peço opinião quando eu realmente preciso. Ou quando eu estou com um problemão na escola, ou no trabalho, ou na faculdade. Que orgulho. Cuidado. Não dá para conhecer Deus com orgulho. E o C.S. Lewis fala uma coisa interessante. O primeiro passo para reconhecer ou para chegar à humildade é você olhar para si mesmo e reconhecer o quão orgulhoso você é. Porque no momento em que você falar que você não é orgulhoso, assim, eu não tenho problema com orgulho. Mas eu sou mentiroso. Cuidado.
Porque aí você está falando assim, realmente ele é completamente orgulhoso. Porque o orgulhoso crônico jamais admitirá que ele é orgulhoso. Mas ele vai apontar para todo mundo e vai achar defeito em todo mundo e vai falar: eita, como é orgulhoso aquele filho aí, ó, aquele cara ali, ó. Ih, ó, a roupa dele. Nem tenho tênis da Nike que foi lançado no mês passado. Eu tenho tênis da Nike que foi lançado no mês passado. Terrível. Terrível. Vamos orar?